Vamos lá, primeira série. Bom dia a todos e a todos e a todas, né? Hoje são 17 de novembro de 2020, são 8 horas e 11 minutos. Eu estou iniciando a gravação da nossa aula. A nossa aula hoje não é. Flávio foi passado, agora sou eu, Gustavo. A nossa aula de hoje ela vai iniciar vão iniciar os conteúdos do capítulo 12, o último capítulo da apostila 4. Olha que maravilha, hein? Estamos chegando ao final, hein, gente? Então, nós vamos falar de questões ambientais no mundo e no Brasil, beleza? Então, praticamente o último conteúdo do ano, né? Depois que eu terminar esse conteúdo, a gente vai corrigir exercício, apostila, no caderno de atividades. Eu gostaria que vocês, ao longo da semana, já iniciassem, fizessem os exercícios do capítulo 11 e 12 da apostila 4 e também do caderno de atividade, beleza? Então, vamos iniciar nossa aula hoje, né? Lembrando o último conteúdo do ano. Mas é lógico, depois a gente vai ter mais algumas coisas para a gente fazer aqui, né? Fazer algumas revisões, corrigir exercícios. E quando a gente fala políticas ambientais ou políticas ambientais, a gente lembra de como o meio ambiente ele é cuidado ou pensado no mundo. Até a Primeira, Segunda Guerra, até depois da Segunda Guerra Mundial, a questão ambiental era estudada de forma local, em regiões, em países. Ela não tinha um pensamento em âmbito global, mundial. Só que, a partir lá do período da Guerra Fria, metade do século XX para cá, o que aconteceu? O mundo conheceu um crescimento econômico enorme. E quando o crescimento econômico ele é grande, vão utilizar muitos recursos naturais. E é aí que o homem começa a ter uma preocupação global com as questões ambientais. E quando então eles começam a criar conferências, acordos para cuidar do meio ambiente. Beleza, tudo jóia, foi legal, o mundo hoje está legal, o meio ambiente está tudo todo controlado, né? Não, não está. Mas uma coisa a gente detalha, se não fosse a criação ou criações de conferências ou acordos e ordem global, nós poderíamos estar numa situação bem pior do que estamos. Né? E uma das primeiras formas de preocupação ambiental de ordem global foi com a criação do Clube de Roma. O Clube de Roma era uma ONG. ONG é uma organização não governamental. Essas organizações elas não têm fins lucrativos. Elas foram criadas em busca de um objetivo. Nós temos ONGs ligadas ao meio ambiente, entre outras ONGs aí de ajudas humanitárias, e aí vai. Essa ONG que tinha uma preocupação ambiental, ela reuniu chefes de estados, industriais, banqueiros, né, para começar a debater de forma mais racional como o mundo poderia utilizar os recursos naturais sem agredir de forma tão agressiva que é esse uso. Né? Qualquer jeito, toda vez que o homem retira, por exemplo, um mineral ou usa um recurso da natureza, ele está interferindo no meio ambiente, lógico. Mas essa interferência ela pode ser amenizada. E um dos objetivos dessas criações, ou de criações desses clubes, ou dessas conferências, eram de que forma poderíamos amenizar o uso de recursos em nossa natureza. Né? O grave problema naquele período era o quê? A industrialização estava crescente em quase todo o mundo, um rápido crescimento demográfico. A maior parte dos países estavam em explosão demográfica, ou seja, um ritmo rápido de crescimento.
naquela época da década de 50, 60, 70, famílias numerosas. Se você pegar aqui no Brasil, até mesmo na Europa, filhos, família com 7 filhos, 8, 10, 5. Então, o ritmo de crescimento era muito acelerado. E se você tem muita gente no mundo, essas pessoas vão utilizar de forma acelerada também os recursos da natureza. Então, uma visão que tinha como reduzir essa pressão da população sobre os recursos da natureza. Então, esse Clube de Roma foi a primeira forma de pensar em forma mútua de como amenizar a exploração de recursos da natureza, tá? Isso em âmbito mundial, porque cada país tem suas particularidades, seus territórios têm suas particularidades, problemas ambientais, mas quando a gente fala de questões ambientais, elas vão envolver toda ou quase toda a sociedade humana e nas diferentes regiões do mundo, né, gente? Então, a criação do Clube de Roma, ela vem para justamente melhorar essa situação ou amenizar a situação ambiental no mundo aí, tá? Então, uma das primeiras formas que o mundo pensa mutuamente em reduzir os problemas ambientais é através dessa ONG, da Organização Não Governamentais, denominada de Clube de Roma. Foi a reunião na cidade de Roma, capital da Itália, tá, gente? Então a gente continua aqui. E ao longo do tempo foram surgindo grandes conferências internacionais. Essas conferências eram reuniões de chefes de estados, de representantes de países, para debater sobre as questões ambientais no mundo. E uma das primeiras, e também em âmbito mundial, é Estocolmo, 1972. Estocolmo é a capital da Suécia. Uma das primeiras grandes conferências internacionais foi lá na Suécia, em 1972. O que ocorreu de fato? Um confronto ideológico entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. O que tinha esse confronto? Enquanto os países desenvolvidos, que eram avançados socioeconomicamente, eles defendiam, parte deles, pelo menos, o desenvolvimento zero, ou seja, reduzir aquele ritmo acelerado de crescimento, uso de recursos naturais. Um mundo subdesenvolvido, não. Pera aí, se vocês já se desenvolveram, agora é a nossa vez. Não, nós vamos defender o desenvolvimento a qualquer custo. Foi assim que os países da América Latina, África, eles tinham essa visão. E o Brasil está inserido aí. Foi o período de avanço e crescimento industrial do Brasil na década de 60, 70, 80. Né? E o Brasil não se preocupava, junto com os países subdesenvolvidos, nem tanto com as questões ambientais. Então, foi um confronto aí de ideologias. Lógico, os países desenvolvidos eles são mais racionais, eles pensam mais no meio ambiente. Não é bem assim, não, gente. Eles já tinham feito o desastre geral no meio ambiente, ou estavam fazendo. Estados Unidos, países europeus, Japão, eles compravam recursos, minério de ferro, petróleo do mundo, retiravam esses recursos, exploravam madeiras, recursos vegetais, e depois, com o agravamento das questões ambientais, eles criaram essa ideologia. Bom dia, Arthur. Beleza? Sem problema, Arthur. Você sempre é bem-vindo. Essa ideologia de países de racionalidade ambiental. Não é bem assim, mas essa conferência ela ficou assim marcada por essa divisão ideológica ambiental entre países desenvolvidos, que eles defendiam o desenvolvimento zero. O que seria isso? Reduzir as formas de retirar recursos da natureza, ou quando se retirar, tirar de forma racional.
enquanto os países subdesenvolvidos ou estavam em processo de desenvolvimento, eles queriam crescer, criar benefícios, empregos, economia, gerar renda, desenvolvimento. Então, para que isso acontecesse, eles tinham que desenvolver a qualquer custo, né? Então, muito atento a essa visão aqui de Estocolmo de 1972. 20 anos depois, geralmente essas conferências elas ocorrem de 10 anos, 20 anos, porque eles vão perceber mudanças. A Eco 92, que foi realizada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Ela foi denominada de Rio 92, foi o ano de 1992, né, que foram estabelecer o que foi acordado no Estocolmo há 20 anos atrás. Então, olha só, o que foi destacado? Examinar a situação ambiental mundial desde 1972 e suas relações ao estilo de desenvolvimento vigente. E como vocês imaginavam que foi esse ritmo de crescimento? Ele continuou. Mesmo aqueles países que defendiam o desenvolvimento zero, eles avançaram economicamente, somado ao mundo subdesenvolvido, então isso se agravou ainda mais. Estabelecer mecanismo de transferências de tecnologias não poluentes aos países subdesenvolvidos, aí o uso da tecnologia para beneficiar o meio ambiente. Por exemplo, surgem aí as questões de redução de poluentes na atmosfera, redução das aumento no saneamento básico, toda essa questão que reduzisse os impactos ambientais. Também conversa fiada, não foi muita coisa avançada nisso, não. Incorporar de critérios ambientais e prestar socorro a casos emergentes. As questões emergenciais ambientais, elas eram resolvidas em conjunto, mas tem aquele porém. Tinha que ter capital para isso, e quem tinha capital eram os países desenvolvidos. Reavaliar os organismos da ONU da forma de atuação em questões ambientais. A ONU, a maior instância, o maior organismo internacional criado em 1945, além de manter a ordem e a paz mundial, eles criam formas de atuar em preservação do meio ambiente. Um relatório que foi criado em 1987, Brundtland, né, esse relatório ele cria pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável. Então, o termo desenvolvimento sustentável surge aqui em 1987. E qual o significado do termo desenvolvimento sustentável? É um crescimento socioeconômico sustentando o meio ambiente, né? Então, pela primeira vez usou esse termo, foi lá na década de 90 e o mundo achou bonito esse termo, desenvolvimento sustentável. Entrou na moda, porém, nem todos usam de forma racional esse termo até hoje. É o exemplo da China, é o exemplo dos Estados Unidos, de vários países emergentes, inclusive nosso país, o Brasil, tá? Então, o termo desenvolvimento sustentável ele está ligado ao desenvolvimento social, econômico, sustentando o meio ambiente. Ou seja, você tem que usar a água, não tem? A água é um recurso da natureza. Você tem que saber usar aquele recurso de uma forma que ele vai se manter para futuras gerações. Então, se eu uso uma água de um determinado rio, eu tenho que preservar esse rio, tenho que mantê-lo limpo, tenho que manter ele num fluxo de volume de água satisfatório, porque vai atender a minha demanda e vai atender as demandas de gerações futuras que virão. Então, esse termo desenvolvimento sustentável, ele até hoje é aplicado, mas muitas vezes ele é questionado. Por quê? Fala-se muito, age-se pouco. A mesma coisa, vamos retirar minério de ferro. Tem que retirar minério de ferro, não tem como. Você tem que produzir aço, você tem que produzir um automóvel, uma geladeira.
tem jeito. Mas você tem que repor ou readaptar aquela área para uma reciclagem natural. Por exemplo, explorei uma mina de minério de ferro. O que acontece? Eu vou abandonar aquela mina? Não. Ela foi utilizada, ela não serve mais para servir a população. Vamos ali criar um processo de readaptação ambiental, reflorestamento, né? Criando um fluxo de ressurgimento de novas espécies naquela área. Poucos países e territórios fazem isso. O Brasil está muito longe disso acontecer. Dois casos recentes foi aquela questão do desastre de Mariana em Brumadinho, né? Uma gigantesca empresa preocupada principalmente com a produção, não na reciclagem. O resíduo ou a sobra daquele reutilização ou utilização daqueles recursos, eles foram abandonados em um determinado local. Chegou um período, ela não aguentou mais, estourou aquela barreira e causou aqueles graves problemas ambientais aí. Mas tudo bem, vamos lá, vamos seguindo aí. Outra grande conferência internacional foi realizada lá na cidade de Kyoto, no Japão. Ela foi conhecida como Protocolo de Kyoto em 1997. 84 países assinaram vários acordos ambientais. E um acordo importantíssimo foi o acordo do créditos de carbono. Né? Eles criaram também o mecanismo de desenvolvimento limpo, substituição de produtos que são ou elementos que são agressivos à natureza por fontes alternativas de produção de energia, por exemplo, de reciclagem, reaproveitamento de materiais. Então a gente chama isso de MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Por exemplo, eu tenho uma usina termoelétrica movida a carvão mineral e petróleo. Eu vou substituir parcialmente, calma, não é só desligar a usina e botar uma nova produção. Você não pode deixar faltar energia, mas você tenta reduzir a dependência desse mineral fóssil que, polui o meio ambiente, a atmosfera, lança CO2, aumenta as possibilidades de aquecimento global. Então nós temos essa questão aí, as questões ambientais, aí vem as energias limpas, renováveis, vem o processo de reciclagem, reaproveitamento de materiais que até então eram jogados como lixo, pode ser reaproveitado. Um exemplo é o alumínio, né? A latinha de cerveja, de refrigerante, que a gente consome e joga no lixo, hoje nós temos um reaproveitamento, uma reciclagem desse material que ajuda muito na questão do mecanismo de desenvolvimento limpo. Você deixa de produzir mais alumínio, né? Recicla aquele alumínio que vai ser muito bem reaproveitado e você ajuda em reduzir, não acabar, reduzir o avanço acelerado desses recursos essenciais que se encontram na natureza. E o que seria um crédito de carbono? Ficou protocolado no protocolo de Kyoto o crédito de carbono. Carbono é o principal elemento poluente da atmosfera. A atmosfera nossa hoje, ela a todo momento recebe grandes quantidades de gases poluentes, principalmente CFC, CO2, que vão se encontrar com a atmosfera e contribuir para o aumento médio das médias térmicas de nossa temperatura do planeta. A gente chama isso de aquecimento global. Depois eu vou mostrar uma figurinha maneira para vocês aí. E o que ficou acordado que afeta o efeito estufa? Isso aí, Gustavo. Esse é o grave problema do efeito estufa. A gente vai ver a diferença entre efeito estufa natural e artificial. Vocês já viram, mas daqui a pouco eu vou mostrar um desenho maneiro para vocês aí. Vamos lá. O que acontece, gente?
o que, que ficou acordado? Cada país teria uma cota para emitir CO2 e poluentes para a atmosfera. Aquele país que ultrapassasse aquela cota, ele teria que comprar créditos de países que não poluem tanto. Por exemplo, os Estados Unidos têm uma cota de 100 para poluir. É uma multa. Isso aí, Arthur, uma multa. O Brasil tem 80. Vamos supor que os Estados Unidos ultrapassaram a cota 110, poluíram 10 pontos a mais. O Brasil teve uma cota de 60, tem 20% de crédito, ou 20% de crédito. Os Estados Unidos iriam comprar 10 do Brasil. O Brasil, com esse dinheiro, iria investir em questões ligadas ao meio ambiente. Então, crédito e débito de carbono, o protocolo de Quioto, ele criou esse mecanismo para reduzir as emissões de poluentes para a atmosfera e para também contribuir, motivar países que investissem em questões ambientais. Ah, entendi. Esse país, ele meio que compra os créditos de um país que não emite tanto. Isso aí, Arthur, dando assim um equilíbrio. Por exemplo, o Brasil tem uma cota, vamos botar, Moçambique tem uma cota de 50. Os Estados Unidos têm uma cota de 150, porque os Estados Unidos são muito mais fortes economicamente, consomem mais. Vamos supor que os Estados Unidos poluíram 170, avançaram 20, né? Então eles vão ter que pagar esses 20. Moçambique poluiu 30, sobrou 20. Os Estados Unidos pagam esse crédito a Moçambique e dentro de Moçambique eles vão investir em questões ligadas a avanços ambientais. Fontes limpas de energia, sim, né? Ela tem a mesma eficácia com a fonte de energia normal? Sim, dependendo das suas limitações. Vitor, por exemplo, o vento, o sol, eles têm limitações naturais. Por exemplo, tem épocas do ano que o sol em uma determinada região ele vem com menor intensidade, que é no período de inverno. Então, a produção vai ser menos eficiente. Tem época do ano que os ventos eles circulam em menor velocidade. Então, ela vai produzir energia com menos eficiência. Mas o que se defende, além dessas energias limpas? Não em âmbito global. Por exemplo, hoje, o mundo com 7 bilhões e meio de pessoas, seria impossível hoje nós termos só energia eólica solar, por exemplo, sustentando o mundo todo. Mas seria possível criar núcleos, por exemplo, no sertão nordestino. Nós temos sol forte o ano todo. Por que não, em comunidades, estimular a produção de energia solar? O litoral brasileiro tem circulação de vento em quase todo o período do ano. Por que não criar energias eólicas em comunidades? Eu não estou falando de maneira macro, tá, Vitor? De maneira macro ainda nós não temos essa eficiência desse tipo de energia, mas em locais, em regionalização, elas seriam muito eficientes. Deixa eu ver o que o Gustavo escreveu aqui. A eólica precisa de muitas ventoinhas para gerar o nível de energia que a hidrelétrica gera, não é? Sim, é aquilo que eu falei, Gustavo. Vai depender do período, do ciclo natural de circulação de ventos, de intensidade solar. Esse é o grande problema desses recursos da natureza. Elas são assim, elas não são constantes, elas têm inconstâncias. Já a produção de petróleo, energia hidráulica, a água, com exceção quando vem um período de seca, elas dão mais estabilidade na produção de energia em grande proporção, tá, gente? Eu estou falando, não seria viável pegar uma cidade de 100 mil habitantes no sertão nordestino e botar uma energia eólica ali? Lógico que seria. Agora, seria viável botar uma energia solar a 7 bilhões e meio de pessoas no mundo pelo consumo energético? Não, ainda não.
Nós temos que ter um estudo prévio, nós temos que ter planejamento para isso. E o custo econômico também conta muito. Sempre um lado da balança vai pesar, com certeza, Arthur. Nós temos os lados que são benéficos e outros que nós temos restrições. Tá? É lógico que seria maravilha o mundo todo usar somente energia vinda de água, de vento, de sol, mas pelo consumo da população mundial, isso hoje seria inviável. Eu estou falando hoje, tá? Novas tecnologias virão, novas formas de produção energéticas virão, que virão e sim para substituir o petróleo. O petróleo está na fase final de uso, gás natural também. Então o mundo já está nessa transição de novas fontes de energias, e as energias limpas, elas são as mais assim, elas são as mais assim aceitas no mundo hoje, né? Deixa eu ver o que o Arthur escreveu, mas aí que tá. Em uma você gasta mais e outra você pode sair com prejuízo maior. O grande problema também que a gente tem que notar, Arthur, Vitor, Gustavo e outros alunos da primeira série, é o custo-benefício, tá? Hoje, a forma de energia que a gente tem aqui, oferta de energia elétrica, a maior parte dela vem das hidrelétricas. Para o custo maciço, o poder de pagar, ela é mais viável. Se você usar uma nova forma e ela for mais cara, ter um custo-benefício maior, isso vai gerar problemas para a sociedade. Você tem que estudar bem as situações, né, de viabilidade, se as pessoas podem pagar por essa energia, a oferta de energia, tudo tem que ser estudado detalhadamente. Sempre um lado da balança vai pesar, com certeza. Só existe uma usina nuclear no nosso estado, não é? Não, no nosso estado nós não temos, Gustavo. Existe usina nuclear no Brasil somente em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Nós temos 2 usinas nucleares lá e a terceira em construção. Tem projetos para construção de usinas nucleares em nosso estado. Ah, sim, no Brasil, sim. Nós temos o estado maiúsculo. Brasil, nós temos 2 usinas nucleares em Angra dos Reis. Fica no Rio de Janeiro, tá? Beleza? Isso aí. A terceira está quase em operação. O Brasil hoje tem menos de 2% de oferta de energia nuclear em nosso território. 80% ainda é hidráulica, região. Sudeste é uma região, não é um estado, tá? O Estado Federativo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, o Estado-nação maiúsculo, Brasil, Itália, Estados Unidos. Região é uma área onde nós temos estados federativos que compõem uma determinada área delimitada ali, beleza? Então, o que eu estava falando sobre a questão da oferta de energia? Hoje, a mais viável, pelo menos por enquanto, no Brasil, é a hidráulica, através das hidrelétricas. Nós temos vários cursos de rios planáuticos, hidrelétricas que fornecem energia. Nós temos termoelétricas também, temos fontes de energia eólica, solar, temos nuclear, mas de forma diferenciada. Quando a gente fala maciçamente para fornecer à população brasileira energia elétrica, tá? Doméstica, principalmente, é energia hidráulica, tá? Pelo menos por enquanto. Joia pura? Vamos lá. A Agenda 21, ela foi criada na Rio 92, tá, gente? O que seria a Agenda 21? Um documento assinado por quase 180 países, gente, que tinha um compromisso de criar um novo modelo de desenvolvimento, conciliando proteção ambiental, justiça social e crescimento econômico. Conseguiu? Galera, vamos ser justos. Tivemos avanços. Mas quando a gente pega de forma global, não. O que conseguiu? Nos países desenvolvidos, nós temos um desenvolvimento conjugado, reduzindo
os problemas ambientais, incluindo as questões sociais. Mas quando chega no continente africano, no continente latino-americano, a gente vê muitos problemas. É só a gente olhar aqui para a nossa periferia, pô. Pessoas ocupando morros, nada contra morros. Eu estou falando são áreas de risco, tá, gente? Por favor. Então, ocupando áreas que são de risco, as periferias, sim, Gustavo, desmatando, invadindo áreas de manguezais, de rios, de corpos d'água. Então, isso é um desenvolvimento que concilia proteção ambiental e justiça social? Não. Então, a gente não pode generalizar. O que acontece deslizamento pelo desmatamento? Sim, Vitor. Imagina uma pessoa, um grupo de pessoas vivendo numa área morrada, ali tinha uma proteção ambiental, que era uma vegetação, e o homem retirou aquela vegetação, deixou o solo exposto aos intempéries, à chuva, ao sol. Ali ele constrói um peso em cima, que é uma edificação, e ao longo do tempo, parte daquela água da chuva que vem, ela infiltra no subsolo, outra vai escoando pela ladeira, vai chegar um determinado período, cria-se um peso no subsolo, junto com o peso da edificação, aquilo vai deslizar, e a gente chama de deslizamento de encostas. Não vou falar essa palavra gato, né, Arthur? Ali é uma necessidade, né, Arthur? Você imagina pessoas que não têm aonde morar, não tem como pagar um aluguel, viver numa área mais nobre, nobre que eu falo não é luxuosa, mas com oferta de saneamento, de circulação de transporte, pessoas. Então elas vão ocupar áreas próximas onde ela precisa de emprego para sobreviver. Infelizmente a gente tem que levar por esse lado. Aí ele passa por dificuldades, riscos, né, que entra ano, sai ano, a gente vê mortes, principalmente em áreas urbanas, onde nós observamos deslizamentos de encostas, enchentes. É um caos total. Infelizmente, aí chega a Agenda 21, que cria um desenvolvimento que concilia proteção ambiental, justiça social e crescimento econômico. Isso está legal lá na Noruega, nos países da Europa, nos Estados Unidos, mas quando chega no Brasil, nos países africanos, a gente vê o que acontece. Morte todo ano. Infelizmente, vai chegar a hora, esse é o momento, outubro, novembro, dezembro, de chuvas torrenciais. E esse é o momento onde a gente vê os maiores desastres ocorrendo em nossas periferias. Enchentes, deslizamentos de encostas. Então, essa Agenda 21 global, ela está sendo aplicada de forma restrita. Repare que tem a Agência 21 brasileira, né, que também expressa um amplo processo de consulta realizado durante 4 anos. É constituída de 2 documentos, o resultado de consulta nacional e ações prioritárias. O que seriam as ações prioritárias? Olha aí, cidades sustentáveis. Vou fazer uma pergunta para a primeira série. Cariacica, ela pode ser considerada uma cidade sustentável? Lembrando, desenvolvimento sustentável. Cresce socioeconomicamente, sustentando o meio ambiente. Vocês acham? Cariacica? Com certeza, concordo com o Gustavo, Arthur. Cariacica e 99% da população brasileira. Jennifer, maravilha, também concordo contigo, Jennifer. Nós não temos aqui um planejamento urbano, nós não temos uma preocupação ambiental com questões e áreas de ocupação. Cariacica, infelizmente, hoje é um município que ele não teve um mínimo de planejamento de ocupação. Cariacica, ele cresceu e hoje é a terceira maior cidade do Espírito Santo. Ele cresceu a formas de ocupações irregulares, invasões, falta de planejamento. E isso não é muito diferente em Vitória. Vitória teve um ciclo de planejamento, bairro Jardim da Penha, Mata da Praia, por exemplo, teve um planejamento. Cariacica
pelo menos até então, não. Uma agricultura sustentável, né, que sustenta o meio ambiente, isso está longe de acontecer. Infraestrutura e integração regional, a construção de rodovias, ferrovias, né, meios, mobilidade urbana também ainda está longe de acontecer. São propostas que estão caminhando lentamente. Vocês estão vendo uma obra importantíssima para Cariacica e Vitória que está em curso? Alguém saberia me dizer onde ela está sendo feita agora? Não é Ravan, não, tá? É uma obra de infraestrutura. Lá na segunda ponte, o Portal do Príncipe, vocês viram como aquilo vai melhorar a circulação de pessoas? Ali vão construir vias, viadutos, vão criar um espaço de entretenimento e para a população. Então, ó, Bárbara, você viu ali como hoje tem um caos, mas daqui a alguns anos aquilo lá vai ser uma melhoria para a região metropolitana em nossa região aqui. Sim, vai ter tipo uma praça, vai ter vias, vão eliminar aqueles sinais que ficam um trânsito desgramado, aquilo vai ficar humanizado. Ali sim, ali tem uma ação sustentável. É lógico que vai impactar, construindo concretos, vai ser uma praça junto com vias, viadutos, escoamento de carros, vai ser ótimo. Tomara que não pare essa obra, né? Tomara, né? Então aqui nós temos essas questões da Agenda 21 em curso aí para nós, beleza? Alguma pergunta até agora? Vamos lá. E o aquecimento global, galera? O aquecimento global, mudanças climáticas ocorrem no meio o quê? No meio o quê, Arthur? Não entendi. Ah, sim, as obras. Então, as obras, elas começaram. Tomara que não para, né, Arthur? Poxa, se parar ali, vai ser uma tristeza para nós. Vai ser uma tristeza, porque aquilo vai trazer benefícios. Vão trazer impactos ambientais? Sim, mas não serão gravíssimos, tá? Porque ali já tem fumaça, ali já tem trânsito, vai reduzir o trânsito, vai continuar a circulação de automóvel. Porém, é uma necessidade para as pessoas que vivem na região metropolitana de Vitória, né? Trarão benefícios sociais, sim, o entretenimento, o emprego, ali está gerando emprego para pessoas que estavam desempregadas, né? Vai humanizar mais a região, vamos tentar tirar aqueles problemas de muita pobreza naquela região, vamos ver, vamos esperar por melhoras. Então, o que é o aquecimento global, gente? A gente sabe que o aquecimento global é um aumento das médias térmicas acima do que ocorre. Nós temos o efeito estufa natural. Olha aqui esse desenho que eu falei para vocês. O efeito estufa natural, ele ocorre todos os dias na Terra. O aquecimento que vem dos raios solares, ele aquece, né, o nosso planeta, gerando uma estufa, por isso que ele é chamado de estufa. A estufa, quando você liga, bota o salgadinho lá, ele mantém aquele salgado numa temperatura ideal para depois a gente consumir. É assim que é nosso planeta. Os raios solares, em alguns lugares mais fortes, outros, menor intensidade, eles aquecem, chovendo ou não, no inverno ou no verão, eles vão aquecendo a nossa superfície. E esses raios solares vão gerar um aquecimento natural. O grave problema do aquecimento global, está acabando meu tempo, eu vou ser rápido, é quando nós temos uma retenção acima da média desse calor. Porque parte desse calor que vem para a superfície, ele é refletido de volta para a atmosfera, e outra parte ela fica retida em nossa superfície. O que está acontecendo? Essa retenção de calor na nossa superfície é cada vez maior. Eu vou continuar na aula que vem, porque não vai dar tempo, aí eu vou deixar vocês no vácuo se eu não apagar agora. Tá, gente?
Alguma pergunta para mim? Dúvida? Então eu agradeço a presença de vocês, a participação.